O ministro Flávio Dino virou um problema para o governo Lula. E o governo Lula já percebeu isso. O custo-benefício do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça está sendo muito caro para o governo Lula. Olha, eu sempre falei, antes mesmo do Lula assumir, no começo, assim, lá já em 1º de novembro, 10 de novembro, eu já falei que o problema do PT vai ser com a parte da segurança pública, com a defesa. E não deu outra. O problema dele garrou ali, e a primeira coisa que ele fez foi colocar um ministro da Justiça. Antes mesmo dele tomar posse, o Dino já trabalhava como ministro da Justiça, dava entrevista, fazia reuniões, anunciava seu secretariado, trocava delegado e, enfim, essa necessidade de trabalhar na área de segurança, na área jurídica, da parte de defesa, foi e continua sendo o maior problema do PT e desse governo Lula. E o Marcos Duval, né, o super Marcos Duval, que virou uma pedra no sapato do Alexandre de Moraes, ele quer pegar o Marco Dino de tudo quanto é jeito. Ontem ou anteontem ele postou um vídeo no seu Instagram e nós vamos trazer um trecho aqui. Ele fez uma live de mais de 1 hora, perto de 1 hora, então nós conseguimos separar 3 minutos e meio, porque ele é o Marcos Duval, ele ainda está aprendendo a mexer com mídia digital, então ele ainda fica meio assim, atrapalhado. Mas ele está agora assim, né, indo para a rede social, depois que ele passou por aquele perrengue ali, que a Globo, a CNN, o pessoal foi para cima dele, entendeu? E a hora que ele falou, então vem. A hora que o pessoal viu que ele, eu quero CPI, eu quero isso, eu tô com isso na mão. Aí a turma recuou, parou de colocar ele na mídia, e essa abstinência dele com relação a ninguém quer falar mais comigo, então eu vou para a rede social. Então, assim, meio atrapalhado, mas ele já está se colocando, já está começando a aparecer, e algumas coisas dele realmente chamam atenção. Eu separei isso aqui e quero mostrar para vocês e depois a gente conversa sobre isso. Vamos ver o Marcos Duval, e ele quer a prisão do ministro Flávio Dino. Ele quer o afastamento e a prisão do ministro Flávio Dino. Escuta só. Vou mostrar para vocês. Detalhes. É porque assim, como está impresso, não dá para ver com tanta precisão. Mas aqui é um relatório que eu tive acesso. Aqui, ó, nesse quadrinho, mostra um membro, deixa eu botar, do Comando Vermelho fazendo a filmagem. Vê se vocês conseguem aqui, ó. Fazendo a filmagem da comitiva que tá chegando lá no finalzinho. Então, o integrante do Comando Vermelho estava acompanhando a chegada do ministro. Aí, quando o carro do ministro passa, o integrante do Comando Vermelho, ele sai daquela posição que ele estava e vem e vira para cá para continuar filmando a chegada do ministro. No reflexo do carro aparece um membro do Comando Vermelho. Isso não é achismo não, tá, gente? Isso aqui foi a própria, não vou dizer o nome, mas faz parte da inteligência de uma polícia do Rio de Janeiro. Bom, aqui, ó, eles estão entrando com o carro na rua. Essa rua é considerada a rua mais armada do Brasil e a mais perigosa do Brasil. E aí, você olha aqui, tem outro membro do Comando Vermelho também filmando. Aqui no canto, o carro do ministro e do outro fazendo a escolta está aqui. E aqui tem um membro do Comando Vermelho com fuzil na esquina. Com fuzil na esquina. Ele que faz a segurança
de quem entra aqui. Ainda vai o ministro da Justiça, né? Lá, como é que pode isso? Né? Se fosse o ministro da Saúde, bom, se fosse o ministro de Projetos Sociais, né? Bom, mas o ministro da Justiça, ainda mais tendo um ministério para cuidar disso, de ações sociais, não tem? Então, que isso? Nem a ministra que ocupa essa vaga foi estranho, né? Estranho para quem não conhece sobre segurança pública. Para a gente que lida com segurança pública, isso, até a Polícia do Rio, o BOP principalmente, me diz o seguinte: Duval, isso nunca aconteceu na história do Rio de Janeiro. E ele, como no topo da pirâmide da segurança pública, só o fato de ver alguém armado com uma arma ilegal, e é um criminoso, ele prevaricou, porque ele não fez nada. Ele vê alguém armado e não faz nada, prevaricou. Isso é crime. Só nisso já é o suficiente para o afastamento do ministro Dino, sem contar o dia 8. Tá? É uma sequência de aberrações que esse ministro está fazendo. E é o que eu vou fazer. Já apresentei à PGR o pedido de afastamento e prisão do ministro Flávio. Então, o que vocês estão vendo aí é isso. E olha, a comunidade da Maré tá com uma moral, viu, gente? Ficou, pô, todo mundo enchendo a bola do pessoal lá. Fala que é o lugar mais perigoso do mundo, mais protegido, que a turma lá põe moral mesmo. Então, eu acho que a turma da Maré, de uma certa forma, acabou ficando com a autoestima. Porque nem o BOP entra lá e tal. Então, gente, ó, essa turma da Maré aí, né, tá ganhando uma publicidade aí sem precisar. Mas o que eu quero entender, e eu acho interessante a gente colocar isso aqui, porque será que o Dino está sendo rifado? Porque presta atenção, essa exposição do Dino de ir lá na Maré e visitar uma área considerada uma área crítica, então se você quer conversar com a comunidade, né, como falou o senador Marcos Duval, olha, vamos falar sobre comunidade, vamos falar sobre cultura, lazer e tal, levar um pessoal, né, uma parte do governo para essa finalidade. Então, um ministro da Justiça sem nenhum protocolo, eu não sei se teve participação do governo do Rio de Janeiro. Eu estou indo aí. Então, essa necessidade do ministro Flávio Dino de ter que ir lá na Maré e assim, de forma informal, né, só com a sua equipe de segurança, isso gerou assim para mim uma sensação de que o Flávio Dino foi convocado para estar ali, né? Realmente, olha, você tem que vir aqui. Não, mas por que você não vem aqui no Planalto? Não, a gente não pode ir aí. Por que a gente não encontra num lugar diferente? Não, você tem que vir aqui. Mas aí eu vou me expor, depois eu vou ter que dar explicação. Não, ninguém vai saber que você vem aqui. Pode vir. E o que aconteceu foi o seguinte: quem filmou a chegada do Flávio Dino foi o próprio pessoal da Maré. Entendeu? Ou seja, quem expôs a pessoa do ministro da Justiça foi o próprio pessoal da Maré, ao divulgar essas imagens. Olha, se é uma visita que não tinha protocolo, não estava na agenda, não era uma coisa pública, né? Não sei se era, vamos supor que não era. Então, essa exposição dessas imagens da chegada dele ali, e que tudo indica aí, porque o problema do governo com o Duval, o Duval, ele é uma pessoa, um profissional da área de segurança, ele trabalhou na área de inteligência, ele trabalhou com a SWAT, então ele é um calo no pé do governo, porque a turma que trabalha na área de segurança, como você viu aí, né, esse relatório que chegou na mão dele,
É porque a turma que trabalha na área de segurança, polícia militar, algumas polícias federais, entendeu? Alguns ministérios, pessoal né, tem acesso a ele, porque sabe, ó, ele é um cara ele é um cara do nosso time. A gente chega nele ali porque ele entende do assunto. E ele mostra aquele relatório ali, né, ainda fala que o Flávio Dino prevaricou ali ao ver né, uma pessoa com um fusível. Enfim, eu acho que o Marco Dino está sendo fritado. E essa necessidade dele ter que ir se explicar numa comissão, porque ele foi convidado, ele não precisava ir, entendeu? E ele, não, eu vou, não tem medo de ninguém e tal. Então, o próprio governo falou, ó, vai lá explicar, porque isso aí ficou mal para mim. Tenta sair dessa. Vamos ver se você consegue. Se você não conseguir, você dança. Então, o que eu entendo é o seguinte, eu acho que o pessoal do governo já está de saco cheio do Dino. Porque o Dino, ele realmente, o que ele fez, aquele planejamento do 8 de janeiro, aquilo ali foi o maior absurdo da paróquia. Né? E hoje aquilo ali virou um calo no pé do governo. O governo parou. O Brasil parou depois do dia 8. Né? Aquilo ali foi de uma violência tão grande e de um amadorismo tão grande e de uma infantilidade tão grande, entendeu? Tudo para tirar o pessoal da rua, para não fazer manifestação, para não questionar o resultado das eleições, porque o que a turma estava fazendo era isso, né? E aí eu sempre volto para o final do vídeo e falo, ó, gente, o pessoal que estava fazendo manifestação em frente aos quartéis não queria tomar o poder, não queria dar golpe, não existia nada de tomada de poder, não existia nada de ocupação dos prédios. A turma estava ali de forma ordeira, civilizada, querendo explicação sobre o 30 de outubro. E a pergunta que sempre ficou na boca desses patriotas era: por que a digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário? E por que depois das 5 horas da tarde que encerrou o processo de votação, apareceram perto de 4 milhões de votos? E desses 4 milhões de votos que apareceram, alguns foram colocados de 7 em 7 segundos, numa rapidez tão grande. Então essas perguntas que ficaram e o Supremo e o TSE não quiseram responder, é que fez com que as pessoas fossem para a rua. E a necessidade de fazer esse 8 de janeiro, que foi uma invenção, né, da esquerda para poder desmobilizar essa manifestação, é para não ter que responder por que o dedo do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário pode votar quantas vezes ele quiser. E depois das 5 horas, não há necessidade de fechar a urna, e se ele quiser ficar ali até as 9 votando por conta dele, ele fica. E isso mostra que a segurança da urna não existe em nenhuma sessão eleitoral do Brasil. Isso foi comprovado pelos logs que foram publicados pelo próprio TSE. Então, as pessoas que são técnicos, que tiveram acesso a esses arquivos, dos logs das urnas, que comprovam todos esses fatos que estão aqui sendo narrados, é que fez com que essas pessoas forem protestar. Então, Dino, depois daquele ato do dia 8 de janeiro, porque aí ele envolveu o Planalto, ele envolveu a Suprema Corte, porque quem abriu a Suprema Corte para o pessoal entrar e que foi infiltrado é pessoal ligado à cúpula da Suprema Corte. Ele comprometeu o Congresso, a cúpula do Congresso, porque a Polícia Legislativa e o presidente do Congresso, que é o Pachequinho, ele vai ter que se explicar por que abriram de dentro para fora para que infiltrados entrassem dentro do Congresso e fizessem aquele vandalismo todo. É lógico que essas imagens de segurança estão lá, registraram tudo, desde a hora que o pessoal entrou até a chegada dos patriotas. Assim foi no Supremo, assim foi no Planalto. Essas imagens, é claro que se colocar a público, joga no chão esse governo. E joga no chão o TSE,
o STF e joga no chão a turminha do Pacheco, porque é ele que é o síndico do Congresso Nacional. Ele, como presidente do Congresso Nacional, é o responsável pelo prédio. E é ele que tem que dar a resposta para isso. E agora o Pacheco está numa sinuca de bico. Não sabe se chama essa reunião conjunta entre o Senado e Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele não quer colocar o dele na reta. Então, fica esse imbróglio todo. E aí, a turma que está, às vezes, né, trabalhando de parceria aí, olha, nós apostamos em vocês, mas vocês estão pisando na bola, vocês fizeram uma babaquice aí, e eu não quero colocar nosso nome no meio, vai sujar para nós. Dino, vem cá, vamos conversar. Estão queimando o Dino. Eu acho que o Dino está sendo fritado, não é pela oposição, é pela base dele. Por quê? Porque ele aprontou uma bagunça tão grande que o governo não sabe como sair desse imbróglio. Então, eu peço para vocês que compartilhem e estou falando sempre para vocês, olha, eu estou aqui fazendo um trabalho quase que solitário, né? Nessa luta para colocar a questão mais importante em discussão, que é o processo eleitoral, que foi um grande golpe contra o Brasil. E isso só eu que estou fazendo. Ninguém está levantando essa bola, sabe? E aí eu falo, se vocês quiserem me ajudar, tem aí, a chave do Pix é jpnoticias@gmail.com. Eu quero agradecer aqueles que já estão colaborando. Isso está sendo muito importante. Por quê? Porque eu tenho que montar uma estrutura aqui para avançar com esse projeto. Aquela turma toda que esteve na rua depois do 30 de outubro, que foram para a rua protestar, essa turma não pode calar. Eu estou aqui segurando esse grito de vocês. E nós temos que avançar, porque é por aí que a coisa começou. E é por aí que a gente tem que terminar. E agora que o Bolsonaro está no Brasil, ele não veio para fazer oposição. Ele não veio para bater de frente, para criticar o governo do Lula. Isso é que o Lula quer. A Grace Hoff, a primeira coisa que ela fez foi colocar uma livezinha provocando o Bolsonaro para ver se ele reage. Ele não vai tirar esse cartaz, Grace. O Bolsonaro não precisa disso. Entendeu? E você já tem problemas demais para resolver. Esquece o Bolsonaro. Cuide do seu ministro da Justiça, que é aí que a coisa está pegando. Então, compartilhem, comentem, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. E jpnoticias@gmail.com. Esse é o meu Pix, tá certo? Agradeço a quem está contribuindo, com pouco, com muito, mas o mais importante para mim é que você compartilhe. A gente precisa avançar nessa pauta. Um abraço, fiquem com Deus e bom fim de semana.